Amém. Gente, eu sempre gosto de pedir para quem está lá atrás sentar aqui na frente. Se você puder se aproximar um pouco mais. Eu não sei se é porque eu gosto de conversar olhando para as pessoas, né? Eu sempre falo que quando eu estou conversando com alguém, eu nunca gosto de sentar assim do lado, né? Porque eu tenho que virar o rosto para poder falar com a pessoa. Sempre gosto de conversar frente a frente. E hoje é um dia muito especial, né? Não porque os outros não sejam, mas eu quero agradecer a Deus por ter a oportunidade, né, de compartilhar aquilo que está no meu coração nesse tempo. E Joaquim iniciou aqui o culto e foi engraçado como que as coisas aconteceram durante essa semana, né? Ele falou aqui que se tinha alguém preocupado e assim, quando eu estava ali no louvor, eu percebi algumas carinhas preocupadas, né? Assim como a minha também com algumas coisas, mas eu acredito que Deus trouxe você até aqui para você ter um refrigério, né? O pastor Nonato costuma falar muito isso, que às vezes a gente tem muito essa ideia de que eu vou para o culto, se eu estou mal, vou continuar mal, porque não é um culto que vai me fazer ficar bem, tem que ser o meu devocional com Deus. Não, mas aqui é lugar de refrigério, aqui é lugar de você ter esperança, de você receber uma palavra de esperança. Amém? E como eu estava falando, né, que essa semana foi muito engraçado, porque eu passei a semana inteira pensando e orando a respeito do que eu ia falar. E eu tive uma impressão assim muito grande no meu coração. Fala da tua vida, né? Fala do teu testemunho. Mas é bem pouquinho, viu, gente? Pode ficar calma. E aí, eu achava, como sempre a gente acha, que é coisa da nossa cabeça. Não, é coisa da minha cabeça. Mas um dia um amigo meu falou assim, e tu acha que Deus vai falar como contigo? É no teu pé, no teu, né, no teu estômago, é na tua cabeça mesmo. Então, desconfie se, quando você tiver uma impressão a respeito de algo, se não é Deus falando com você. Beleza. E aí, quando foi na quinta-feira, nós estamos tendo a oração da Aliança Jovem, já quero deixar o convite para vocês, viu? Até o final do ano, a gente está tendo de 15 em 15 dias. Nós não vamos ter nessa quinta que vem, na outra, no caso, a gente vai ter. Mas, a partir de 2022, a gente vai ter todas as quintas-feiras, às 16, 18 e 30. Viu? Então, é aqui mesmo, a gente faz ali, e você está convidado para vir, tá bom? Você pode ser de outra igreja, de outro lugar, mas aqui a gente vem para orar. E aí, o que acontece? Eu estava pensando sobre essa questão do testemunho, e aí eu cheguei aqui, o Joaquim falou assim, Ana B, deixa eu te falar um negócio. Meu nome é Ana Beatriz, viu? Para quem não me conhece, mas todo mundo me chama de Ana B. Enfim. E aí ele falou assim, eu estava vindo de moto, né, lá de casa, e Deus falou assim comigo, diz para ela falar um pouco da história dela, né, do testemunho dela. Yes. Pois é isso mesmo. Enfim, e sábado passado, o pastor Joane falou sobre, quem estava aqui sábado passado, ele falou sobre nós não sermos movidos pelas nossas feridas. Quem estava aqui, viu a imagem da bicicletinha aqui atrás, né? Ele falou sobre nós não sermos movidos pelas nossas feridas. Por quê? Porque, gente, eu não sei vocês, mas cada dia mais a gente percebe que a nossa geração ela tem sido movida pelas emoções, né? A gente não sabe muitas vezes a causa, enfim. Esses dias eu estava lendo algo que a nossa geração atual é a que mais sofre daquela doença de síndrome de Burnout, né? Que é pelo muito esforço no trabalho, enfim. Não que você não possa trabalhar, não que você não possa se esforçar, mas cada dia mais a gente vê uma geração cansada, emocionalmente, fisicamente, de todas as formas. E parece que quanto mais cansada a gente fica, mais ofendida a gente fica também com as coisas, né? Alguém fala alguma coisa para você, você já está ali, chora, enfim. Mas
Deus ele quer mudar isso dentro de nós. Aquilo que eu expresso demonstra aquilo que está no meu coração. Foi algo que agora veio, né, mais claramente na hora do louvor. Quando a gente viu aqui o Cleiton, na hora do louvor, e falando tudo. Gente, eu quero dizer para você que você expressa aquilo que está dentro do seu coração. Então, se eu amar Deus, eu preciso expressar isso de alguma forma. Eu não preciso pular, eu não preciso espernear, mas o meu amor por Deus, ele precisa ser refletido de alguma maneira. Enfim. E se eu tenho um nome, né, para dar para essa palavra hoje, é o caminho ainda mais excelente do amor. Veio essa frase muito clarinha assim na minha cabeça. O amor é um caminho excelente. Hoje em dia, a gente vê muito, né, essa questão de que estou fazendo isso em nome do amor, né? O amor salva todo mundo, o amor, enfim. Mas nós não conhecemos o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. A palavra de Deus fala que Deus é amor, mas o contrário não é verdade. O amor, ele não é um Deus. O meu amor por alguém, o meu amor pela minha mãe, o amor pelo meu pai, não pode ser um Deus na minha vida. E de que forma, né, que esse amor, o verdadeiro amor, entrou na minha vida? Vamos obedecer, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, vou contar. Enfim. Começar do meio, né? Eu tive uma infância maravilhosa, muito boa, não apanhei muito, graças a Deus, né? Mas assim, vamos pular lá para a parte do ensino médio. Eu estudava numa escola aqui de Imperatriz, eu estava no 3º ano, e minha família sempre foi muito católica, né? É aquela família assim, bem fervorosa mesmo. Só não, lá dentro de casa mesmo, a minha mãe e tudo. Mas sempre foi uma família, vamos dizer assim, bem praticante no catolicismo. E aí, eu estava terminando o ensino médio, e tinha uma moça que estudava comigo, que ela era de uma outra igreja, não era da Nova Aliança, e ela sempre virava para mim e falava assim, Ana B., tu vai ser crente, desse jeito, né? Se bem que eu não gosto muito dessa palavra, crente. Mas, enfim, ela sempre falava, Ana B., tu vai ser crente. E eu olhava para mim assim, eu não era aquela pessoa que, eu aprontava muito e tal. Gente, mas eu aprontava também. Enfim, e o que acontece? Na minha cabeça eu falava, não, isso não, eu não quero ser não, porque esse povo é um povo chato, é um povo, né, eu não quero não. Sempre ficava com aquilo na minha cabeça. E um belo dia eu aceitei o convite dela para ir para o encontro. Não sei quem já fez e quem não fez, eu não vou contar. Mas, assim, eu aceitei vai fazer. Eu aceitei o convite dela para ir para o encontro. Né? Foram dias maravilhosos, foi muito bom, tempo muito bom. Só que eu acho que eu não entendi aquilo que estava acontecendo ali naquele lugar. Eu não entendi, o meu coração ele estava duro, ele estava resistente para o amor de Deus nessa época. E aí eu voltei, né? Logo eu entrei na faculdade, em 2008 eu entrei na faculdade, né? Foi muito rápido. E foi tudo junto, né? Eu entrei na faculdade, comecei a namorar uma pessoa, e na faculdade, à medida que o tempo foi passando, foram acontecendo umas orações. A gente chamava de Louva UFMA, eu estudei na UFMA, viu? A gente chamava de Louva UFMA. Eu não sei se ainda existe, mas eu acredito que existe. Se alguém aqui estuda lá, pode dizer. Mas, assim, e o meu coração, nessa época, estava distante de Deus. Eu me encontrava, assim, num conflito. Porque uma semente já tinha sido plantada dentro de mim, mas eu estava me deixando levar por outras coisas. Eu estava me deixando levar por um outro tipo de amor que eu achava que era amor. E
né, esse relacionamento ele durou 4 anos, foi um bom tempo. Nos 2 primeiros anos, né, quando eu estava na faculdade, eu ainda não tinha esse entendimento e tudo, estava ali sempre em conflito. E quando foi em 2010, uma amiga minha, ela é daqui da igreja, ela fez o convite novamente para eu ir para o encontro. E dessa vez, gente, foi diferente. Mesmo que eu já tivesse um amor dentro do meu coração, pode-se dizer assim, eu fui com o coração totalmente aberto para aquilo que Deus queria fazer. E quando eu voltei, né, esse relacionamento ainda durou 2 anos. Quando eu voltei, eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a participar das coisas da igreja, mas aquela briga dentro de mim, ela continuava. Muitas vezes eu pensei assim, cara, eu falo isso ou eu não falo, mas eu vou falar porque eu sei que muitas pessoas podem se identificar com isso. O que acontecia? Muitas vezes, quando eu estava com essa pessoa, eu vinha para a igreja e eu saía na metade do culto. Ou quando ele não vinha, eu ia embora para me encontrar com ele. E só que o que acontecia? Eu estava me sentindo mal. Aquilo começou a me fazer mal de um tamanho tão grande que eu não consegui mais aguentar. Até que num dia eu não vim para o culto. E essa amiga minha, ela ligou para mim. Né? Eu lembro, fazer igual um professor meu, eu lembro como se fosse ontem. Que ela ligou para mim e ela falou assim, Ana B, deixa eu só te falar uma coisa. O que tu está fazendo da tua vida? Muita sinceridade, né? A gente já, enfim, poderia ser uma coisa talvez religiosa ali que eu fosse encarar como, tu está querendo me obrigar a ser uma coisa que eu não quero ser. Mas eu senti amor naquelas palavras e ela falou assim, Ana B, olha ao teu redor. Olha o que tu está fazendo da tua vida. Olha para onde a tua vida está indo. E eu lembro que nesse dia eu chorei muito, né? Eu chorei muito, muito, muito. E eu fui para casa e eu tomei uma decisão. E muitas vezes, gente, você precisa ser corajoso para tomar algumas decisões na sua vida. Esses dias eu estava assistindo uma ministração do Davi Heiker, né? Não sei quem conhece, mas ele fala que tudo aquilo que não é Deus, que eu amo mais do que Deus, se torna um ídolo na minha vida. Por mais que você ache que não é, mas acaba se tornando um ídolo na sua vida. E aquele namoro, aquele relacionamento, ele estava se tornando um ídolo na minha vida. E não estava me trazendo bem, não estava me fazendo bem, estava me trazendo coisas ruins e estava me afastando de Deus. E eu lembro que quando eu vinha, eu sempre ficava naquela briga. Senhor, eu te quero, Deus, eu te quero, mas tem uma coisa que eu não posso soltar, né? Sempre tem coisas que você dá espontaneamente para Deus, mas aquilo eu escondia. Eu falava, Senhor, por que o Senhor não pode transformar meu namoro? Por que ele não vem junto? Por que ele não está assim, com fome como eu? Mas não era isso que Deus queria naquela época. E eu percebi também que muitas questões relacionadas à maturidade também, enfim. Até que eu tomei essa decisão, né, de terminar e, enfim. E na época eu lembro que eu falei assim, olha, eu não estou terminando com você, não é porque eu não gosto de você, mas é porque eu encontrei um amor maior do que o meu amor por você. Eu encontrei um amor maior, um amor que me supre mais do que o meu amor por você. Não é porque eu não gosto de você, mas é porque eu encontrei alguém que me ama mais e que eu tenho certeza que eu vou amar mais do que você. E depois disso, eu comecei a engrenar em algumas coisas, né? Quando as pessoas perguntam assim, Ana B, desde quando tu tá na igreja? Desde quando tu aceitou Jesus, né?
desde 2010, mas eu digo assim que eu realmente comecei a prestar de verdade foi a partir de 2012. Foi quando eu abri os meus olhos e eu realmente vi que eu precisava ser movida por esse amor, que eu precisava andar por esse caminho de amor, um caminho mais excelente, né? Quando a Bíblia fala, 1 Coríntios 12, 31, fala isso, que o amor ele é um caminho mais excelente. Por quê? Porque tem caminhos que para nós são bons, né? Eu vou fazer isso, é algo muito bom para a minha vida, né? Mas tem outra palavra que fala assim, que existem caminhos que para o homem parecem direitos, mas para Deus, são caminhos de mal, né? São caminhos maus. E muitas vezes a gente está caminhando ao longo da nossa vida e a gente acha que a gente está sendo direcionado por Deus em algumas coisas, mas na verdade não foi Deus que planejou aquilo para nós. E, enfim, e a partir desse tempo, né, que eu tive, lembrando aqui, quando, não sei se foi o Joaquim ou o Cleiton que falou aqui sobre lembrar, né, trouxe ainda mais essa alegria no meu coração de saber de onde Deus me tirou. Não só essa questão desse relacionamento em si, mas da forma como eu vivia. E eu lembro, porque eu tenho que contar esse detalhe, que quando eu cheguei em casa, quando eu terminei, a sensação que eu tive foi como se eu tivesse amputado uma perna. Alguém já teve essa sensação? Quando você teve uma grande dor na sua vida. Ok. Você já teve uma grande dor na sua vida. De algum parente que morreu, alguma pessoa conhecida sua morreu. E às vezes aquela dor ela é tão grande que parece que alguém arrancou um membro de você. Foi essa sensação que eu tive. E eu lembro, gente, que no dia eu gritava e minha mãe me perguntava o que era. Menino, o que é que tu tem? Menino, o que é que tu tem? Mãe, está doendo muito, só que eu entendia que para que aquele ídolo ele saísse do trono do meu coração, para que aquele ídolo saísse do trono do meu coração, eu teria que substituir por outra pessoa. E essa pessoa foi Jesus. Ele entrou na minha vida de uma forma, eu não estou falando, não é por causa da pessoa, eu não estou falando, não estou emocionada por um choro de alma, vamos dizer assim, não é a minha alma. Tudo aquilo que eu estou falando para vocês não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre aquilo que Ele fez na minha vida. E às vezes a pessoa fala assim, se chora é porque lembra ainda, né? Gente, tchau, já foi. Mas assim, a gente se emociona por quê? Porque você lembra de onde Deus tirou você, do buraco que Deus tirou você, da situação que Deus tirou você. E quando esse amor entrou na minha vida, eu passei a correr, sabe? A entrar em tudo aquilo que, né, eu lembro que um primeiro convite que me fizeram foi a pastora Samara que me fez, Ana B, vamos servir aqui no Ministério Kids. E, gente, eu estou até hoje nesse ministério, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que entrar em algo aqui na igreja que eu sinto de entrar. Eu não senti de entrar, não. Foi alguém que me convidou. E eu estou até hoje e aprendi a amar as pessoas que caminham comigo, aprendi a amar a minha igreja local. E eu acredito que o que nos faz crescer é caminhar nesse amor. Amém? E essa é uma pequena parte. Se você, né, quiser saber mais sobre a minha história, que não é sobre mim, pode falar comigo. E como eu tinha falado, né, para que essa dor, para que esse sentimento de amputação, para que esse ídolo ele saísse do meu coração, eu tinha que substituir esse amor que eu achava que era amor pelo verdadeiro amor, que era o amor de Deus. E, gente, existem muitas coisas que a gente ainda não tem, não é verdade? Todo mundo quer alcançar algo, todo mundo quer uma faculdade, quer dizer, algumas pessoas querem uma faculdade, você quer um casamento, você quer
sei lá, você quer um cargo bom, você quer um concurso, você quer... Ainda existem muitas coisas que nós não temos. Mas aquilo que precisa me mover, né? Quem precisa me mover é Deus, e não aquilo que Ele pode me dar. Por muito tempo eu fui movida por aquilo que Deus podia me dar. E quando eu me vi em uma situação onde eu não tinha tudo que eu queria, somente a Deus, eu aprendi a olhar para Deus. Eu aprendi a olhar para Ele como o meu maior amor. E como a gente falou no começo, né? Hoje em dia, a gente tem muito essa tendência, né? Hoje em dia a gente vê muito aí nas redes sociais e tal, as pessoas felizes, as pessoas, né? Eu tenho o casamento mais top do mundo e os meus filhos aqui saudáveis. Parece até meio repetitivo a gente falar sobre isso. Mas esses dias eu estava conversando com alguém, né, que toda comparação, ela gera condenação, como diz o nosso pastor Nonato. Então, às vezes a gente passa a nossa vida se comparando com a vida dos outros, né? A gente passa a nossa vida comparando a nossa com o amor do outro, que a gente acha que é amor. Mas você não sabe aquilo que aquela pessoa, que aquela família passa de verdade. E por causa disso, eu parei de seguir muitas pessoas, eu parei de me comparar com muitas pessoas, e eu passei a enxergar Deus por aquilo que Ele é. Eu falei, Senhor, eu quero ter isso que essa pessoa tem. Gente, nós somos humanos. A gente quer, né? A gente quer as coisas dessa terra, a gente quer alcançar as coisas dessa terra, mas o nosso maior amor, ele precisa ser Deus. Deus, ele não é um ídolo, ele não é uma coisa que eu tenho que colocar aqui no meu coração e pronto, o Senhor vai governar. Não. Deus, ele é vivo. Ele se tornou homem e ele veio trazer para nós o exemplo do que é o amor, de como amar verdadeiramente. Amor não é uma moeda de troca. Amor é a nossa natureza. Os meninos estavam cantando aqui, né? O Cleiton estava ministrando e ele estava falando, coloque para fora aquilo que Deus, né, já colocou dentro de você, enfim, reaja, dê uma resposta. E só vinha na minha cabeça uma frase: eu vou externar aquilo que está dentro de mim. Se dentro de mim existe fome, se dentro de mim existe sede por Deus, é isso que eu vou externar. Eu lembro que uma vez uma pessoa me falou assim, Ana, uma senhorinha já bem idosa, ela falou assim, Ana, você quer conhecer uma pessoa de Deus? Eu falei, quero. Aí ela disse assim, veja o que essa pessoa fala. Veja o que sai da boca dela. Se ela fala mais de Deus do que das pessoas ou das coisas, essa é uma pessoa de Deus, pode andar com ela. E, gente, é automático. Aquilo do qual eu estou cheio, a Bíblia diz isso. É aquilo que sai de mim. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus. Não tem como eu dizer que Deus é o meu maior amor, se eu não expressar isso de alguma forma. Quando a gente ama alguém, a gente quer fazer o quê? A gente quer expressar, né? A gente quer expressar. E não tem como a outra pessoa saber se você não expressar. Como é que a outra pessoa vai saber se eu amo ela, se eu não dizer, eu te amo? Ou se você não demonstrar em um gesto, em alguma coisa, né? Da mesma forma é com Deus. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se a minha vida não condiz com isso? Se a minha vida ela não tem dado uma resposta a esse amor?
Eu falo assim, não é para gerar um peso, não é para gerar uma carga, não é para gerar um fardo pesado sobre a nossa vida, mas eu falo isso porque eu começo a enxergar, a olhar para mim. Senhor, eu te amo mesmo? Né? É muito fácil a gente dizer, nossa, Deus acima de tudo, né? Deus está no controle. Quando no fundo a gente sabe que a gente não quer acreditar que Ele está no controle. É como eu costumo dizer para as meninas da célula, né? Uma vez, eu estava lendo Mateus, fala assim, busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E aí, ele vai falando sobre também não se preocupar com coisa alguma. E quando ele fala, não se preocupe com coisa alguma, é com o quê? Coisa alguma. É com nada. Entendeu? Então, assim, não é que você não vá se planejar, não é que você não vai traçar planos e traçar metas, né? Porque o final do ano está chegando e a gente sempre tem aquele hábito, assim, de dizer, eu vou fazer as minhas metas para 2022, né? A gente sempre tem esse hábito. E eu não seria responsável de dizer para vocês assim, não faça planos, né? Fique aí só na brisa, suave, deixando Deus te levar, a vida me levar. Não é assim. Mas, quando eu li essa passagem que fala, não se preocupe com coisa alguma, veio uma impressão muito forte no meu coração. Todas as vezes, Deus falando comigo, Ana, que você se preocupa, você está duvidando da minha fidelidade. Você está duvidando que eu sou fiel. E para mim aquilo ali foi uma flecha assim dentro de mim, porque às vezes a gente se preocupa com tanta coisa que não tem valor eterno. Eclesiastes diz isso, que tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente faz debaixo do sol é vaidade. Não é que você não precise fazer as coisas, não é que você não precise ter a sua rotina, mas Deus, Ele precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ser o nosso maior amor. Amar envolve muitas coisas. O amor não é algo fácil, gente. É fácil? Alguém pode me responder? Não é fácil, né? Eu costumo dizer que o amor, ele envolve todos os outros sentimentos. 1 Coríntios 13 fala sobre isso, né? Fala que o amor, ele não se ira facilmente, ele não se enciuma, ele não se alegra com a injustiça, enfim, para várias coisas. Eu costumo dizer que dentro do amor você encontra o perdão, você encontra a humildade, você encontra tantas outras virtudes, né, que Deus derrama sobre a nossa vida. E quando a gente fala assim que o amor não é fácil, sábado passado o pastor Joane falou sobre isso, sobre eu não ser guiado pelas minhas emoções. Eu lembro daquela bicicletinha, né? E aquela bicicletinha, ela me lembra uma coisa. Ela me lembra que um pneu é o amor e o outro pneu é o perdão. Ou pode ser qualquer outra coisa, mas o amor, ele nos leva a perdoar. Ele nos leva a fazer coisas que estão além do nosso alcance. Muitas vezes a gente acha que uma palavra ou um presente que eu dou para alguém ou uma visita que eu faço na casa de alguém, a gente acha que só isso é amor, né? Mas e quando a gente é colocado em situações onde você precisa perdoar alguém que te feriu, você precisa deixar de ser ofendido com algumas coisas, que é uma das coisas que mais tem nos pegado nesse tempo, é a ofensa. Tem até um livro que chama, né, A Isca de Satanás, o nome do livro. Isca é o quê, né? Pegar o peixe, ok. E qual é a isca de Satanás? É a ofensa. Muitas vezes, em algumas situações, nós somos pegos porque o nosso coração é ofendido com as coisas, ofendido demais. E eu quero dizer uma coisa para vocês, se você ainda não entendeu
que o amor de Deus ele ultrapassa todas essas coisas, nós precisamos começar a entender isso. A gente precisa começar a entender que amor não é só isso que as pessoas falam lá fora, ou o que a gente vê nas redes sociais. Amor é muito mais que isso. 1 Coríntios 12, 31. Eu vou abrir a Bíblia, né? Para ser cliente. 1 Coríntios 12, 31. Todo mundo, quando a gente fala de amor, a gente sempre lembra daquela passagem de 1 Coríntios 13, né? Quando geralmente o povo vai casar, o pastor costuma colocar essa passagem nos casamentos. Mas 1 Coríntios 12, 31 fala assim, ó. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda mais excelente. Uma vez eu ouvi que 1 Coríntios 12 fala sobre dons. 1 Coríntios 14 fala sobre dons. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. É como se fosse um recheio daquilo que eu externalizo. Precisa ser o amor. Às vezes você passa a sua vida buscando algumas coisas, mas dentro de tudo aquilo que você faz, muitas vezes que a gente faz por amor a Deus, não tem amor. E aí ele começa, né? 1 Coríntios 13, vou ler assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele vai continuando. E nessa continuação, Paulo vai falando que quando ele era menino, ele tinha atitudes de menino. Mas quando ele cresceu, ele passou a ter atitudes de homem, atitudes maduras. E muito, às vezes, do sentimento que a gente vê hoje, não está relacionado à maturidade que Deus quer que a gente tenha. O amor, ele é maduro. Eu lembro que uma vez eu me peguei numa situação de... Eu tinha tido um desentendimento com uma pessoa. E essa pessoa era uma pessoa muito difícil, né? Muito difícil mesmo. E aí aquela coisa, na situação porque a gente acha que a gente está certa, a gente não quer pedir perdão, né? Ou a gente não quer ir lá conversar com a pessoa. Sempre tem isso. E aí eu falei, cara, se eu quero que essa situação mude, eu tenho que ir lá. Eu tenho que parar de ser menina. Eu tenho que parar de, vamos dizer assim, de querer que as outras pessoas resolvam os meus problemas. Eu tenho que parar de ser ofendida com as coisas. O pastor Joane falou sábado passado sobre feridas, né? Muitas vezes as nossas feridas, elas, tipo assim, não causam um problema, não é só um problema para nós, mas muitas vezes elas se tornam um ato de egoísmo. Você ficar preso naquela sua ferida e você não conversar, você não querer resolver a situação, porque você acha que você está certo. E o amor, ele vai além disso. O amor de Deus, ele vai além disso. E nós precisamos crescer, gente, no sentido de que, por mais que você tenha pessoas ao seu redor, por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas que vão lhe aconselhar, é como o pastor Joane diz, resolva seus BO.
né? Resolva seus BO. Se você tem alguém para pedir perdão, se você tem alguém para liberar perdão, fale com essa pessoa, sabe? O amor de Deus, ele precisa crescer dentro de nós. E para que ele cresça dentro de nós, nós precisamos aprender a ser maduros em algumas coisas. Quando essa passagem aqui fala, né, que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Eu não sei vocês, mas esses dias eu falei a verdade para uma pessoa que eu gostava muito. Gente, e existe uma diferença muito grande, né? Entre você falar com grosseria e você falar com amor. É por isso que aqui, que 1 Coríntios 13 é o recheio da história. Por quê? Porque tudo que eu vou fazer, eu preciso aprender a fazer com amor. Ah, mas eu não vou resolver porque a pessoa não vai, entendeu? Ela não vai me ouvir, ela não vai. Se você falar com amor, ela vai ouvir. Ela vai ouvir. E aí eu conversei com essa pessoa e eu falei, olha, falei que eu estava chateada com essa pessoa por causa disso, disso, daquilo, enfim, tudo se resolveu. E a gente pensa assim, que, cara, se eu falar isso para essa pessoa, ela nunca mais vai querer saber de mim, né? Ela nunca mais vai querer minha amizade, enfim. Mas acontece algumas vezes de quanto mais você fala a verdade para a pessoa, mais ela te ama, não é isso? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas assim, quanto mais as pessoas me falam a verdade, dizem assim, Ana B, tu tem que mudar nisso. Tu tá muito orgulhosa, tu foi muito grossa naquela hora comigo. Eu paro para pensar, eu falo, cara, é verdade. E aí, Deus, ele vai gerando em mim um amor por aquela pessoa. Por quê? Porque se você ama alguém, você não vai mentir para essa pessoa. Você não vai mentir para ela. Da mesma forma é com Deus. Se eu digo que eu amo a Deus e eu estou vivendo uma vida que eu sei que é uma vida mascarada, que eu sei que é uma vida, sabe, que não está agradando o coração de Deus, eu não estou amando a Deus. E não existe meio termo, sabe? Eu não estou falando, mais uma vez, eu não estou falando para gerar um fardo pesado, mas justamente para que a gente abra os olhos para isso. Para que nós possamos abrir os olhos para entender que o melhor que nós podemos ser diante de Deus é nós mesmos. O melhor que você pode ser diante de Deus é você mesmo. Com Deus não tem máscara, com Deus não tem como você ser outra pessoa. Eu lembro muito da história de Davi, que fala, né, que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí a gente olha para a vida dele e fala, meu Deus, mas esse homem mandou matar o marido da outra lá para ficar com ela, né? Fez tanta coisa horrível. Mas vocês já leram Salmo? Quando ele ora assim, Senhor, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando eu escondi o meu pecado de ti, os meus ossos começaram a apodrecer. Ele sentia literalmente o corpo dele se definhando, porque ele não conseguia fingir quem ele era. Ele não conseguia esconder o pecado de Deus. Ele não conseguia esconder a verdadeira natureza dele. E por isso ele foi intitulado assim, ele foi chamado assim, como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era sincero. Ele era sincero diante de Deus. Ele virava para Deus e falava... É umas coisas absurdas, mas enfim. Lá em Salmos, né? Depois vocês lerem, vocês vão ver. Mas assim, Senhor, mata os meus inimigos, né? Gente, se vocês não têm coragem de falar isso para Deus, Senhor, mata a fulana de tal. Mas naquela hora, era o que estava no coração dele. E eu lembro que uma vez eu ouvi algo que... O que é oração? Oração é eu virar e falar assim, ó Deus das galáxias, eu te adoro, porque tu és assombrosamente. Não. Oração é você falar para Deus aquilo que está no seu coração. Da raiva que você sente, do perdão que a gente precisa liberar. Esse é o caminho que Deus quer que a gente trilhe, que é o caminho de amor. Mas
A gente fala muito sobre amor, a gente vê demonstrações de amor. Mas eu quero dizer para vocês que o amor, ele não é um sentimento, o amor, ele não é uma decisão, o amor, ele é uma pessoa. E essa pessoa é Deus. E Deus, ele foi tão maravilhoso que ele tornou esse amor existente. Ele se encarnou para demonstrar para nós como é amar de verdade. Tem uma passagem na Bíblia, gente, eu vou só falando das passagens, mas não falo referência nem nada. Depois vocês vão procurar. Que fala que havia um jovem rico. A única pessoa que Jesus virou e falou assim, vem, e ele foi embora, né? A única pessoa da Bíblia. E Jesus fala, né? Siga-me. Ele fala, Senhor, eu tenho te obedecido, eu tenho feito isso, eu tenho dado dízimo, eu tenho feito tantas coisas. E aí Jesus fala, então pega tudo que você tem e dá para os pobres. Ele fala, Senhor, eu não posso. E a Bíblia fala, não que ele disse alguma coisa, mas que ele vira e ele vai embora entristecido, porque ele não podia entregar aquilo. Porque ele não podia entregar aquele ídolo, ele não podia entregar aquele amor. E o problema, gente, não é muitas vezes nós termos algumas coisas, mas é o amor que nós temos a essas coisas mais do que a Deus. Não é que você não possa ter algumas coisas, mas se eu amo mais essas coisas do que eu amo a Deus, eu vou priorizar mais essas coisas do que o próprio Deus. E a Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus o amou. Mas ele não... Ele achou que o dinheiro que ele tinha era mais importante. Ele achou que qualquer outra coisa, gente, não precisa ser dinheiro, não. Ele achou que aquilo que ele tinha era mais importante do que seguir a Jesus. Então, o amor, ele se tornou real através de Jesus. Ele veio à terra, ele se encarnou, ele morreu por nós e ele ressuscitou. Então, é esse amor que Deus quer que a gente viva. Se você parar para pensar, todo mundo aqui conhece pelo menos um pouco, se você acredita que todo mundo já leu os evangelhos, né? E você vai ver aquela trajetória de Jesus, tudo que ele fez e os milagres, enfim. E tudo que a gente consegue enxergar em tudo aquilo que ele fez é o amor de Deus. Mais do que trazer cura sobre a vida de alguém, mais do que livrar uma pessoa, sei lá, da cadeira de rodas, enfim, curar uma pessoa da cegueira, ele amou. E esse amor, ele fez com que ele não mentisse para essas pessoas. Olha, eu tenho uma cura para te dar, mas eu preciso te apresentar um caminho ainda mais excelente. Eu preciso te apresentar um evangelho, eu preciso te apresentar uma vida que não vai ser tão boa assim, como você pensa. Eu preciso te apresentar uma vida que não é um mar de rosas, uma vida de lutas, uma vida de vitórias também, mas que é a melhor vida que você pode viver. Não era só o milagre. Quando a Bíblia fala assim que os sinais acompanham aqueles que creem, é porque, em primeiro lugar, você precisa crer que Deus existe. Então, todas as outras coisas vão acompanhar você. E não o contrário. Não é porque ele me curou que eu vou amar mais essa cura do que Deus. Deus, ele pode todas as coisas. Quem crê nisso? Deus pode todas as coisas. Se tiver uma pessoa agora mesmo lá na UTI do Socorrão, se tiver alguém na UTI intermediária, alguém entrando agora, Deus pode curar essa pessoa. Só com uma palavra. Se ele quiser, ele cura. Tem um exemplo da Carla aqui, né, Carla? Se Deus quer fazer alguma coisa nas nossas vidas, ele pode dar uma palavra e tudo acontecer.
Mas quando Deus decidiu tornar esse amor real nas nossas vidas, Ele se fez carne através de um homem como eu, como você, com hábitos. Ele poderia dizer assim, pega Diane, vou te encher de amor agora, você vai ser uma pessoa amorosa. Não é assim. Deus, ele decidiu se vir em forma de homem, em uma pessoa com hábitos, com costumes, uma pessoa que comia, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que caminhava, com hábitos de amor. E não através de um simplesmente haja, como foi no começo. Deus, ele criou todas as coisas através de uma palavra. Haja luz, houve luz. Haja água, houve água. Haja as plantas e enfim. Mas, no que diz respeito ao amor, ele decidiu vir através de Jesus. E o amor, ele é o caminho. E o caminho é uma pessoa. A palavra de Deus diz que, acho que é João 14 que fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Eu lembro que, acho que o pastor Nonato falou isso um dia, que Jesus é o pão da vida, né? Eu como, enfim, dele. Eu tenho coisas dele, mas ele também é o caminho. Ele também é um lugar, é uma porta por onde eu tenho que passar. E que muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser um caminho que tem algumas pedras, mas eu posso te dizer que é o melhor caminho que você pode escolher. Porque às vezes a gente passa a nossa vida pegando atalhos, enfim. Quando essa palavra de 1 Coríntios 12, 31 fala assim que é um caminho ainda mais excelente, eu entendi o quê? Eu entendi que existem caminhos excelentes, né? Que para nós parecem excelentes. Mas o amor, ele é ainda mais excelente. Jeremias 29 diz que os planos de Deus para nós, eles são planos de paz, eles são planos de nos dar um futuro, de nos dar esperança. Então, os planos de Deus, o amor de Deus, ele é muito melhor. Os planos de Deus são muito melhores do que aqueles que eu faço para a minha vida. Então, já pensou quando eu alinho aquilo que eu quero, alinho aquilo que é sonho de Deus na minha vida, com os planos de Deus? Vai dar tudo certo, gente. Quando eu entendo que Deus está me direcionando em algumas áreas da minha vida e eu caminho por esse caminho, vai dar tudo certo, não tem como dar errado. John Piper, ele fala assim, ele diz que quando nós entendemos que Deus, ele é o piloto do helicóptero e nós somos o copiloto, pronto, não tem como dar errado. E você vai desempenhar a sua função ali de cooperador para que os planos de Deus aconteçam na sua vida. Mas a gente fala muito, muito, muito sobre amor, né? Então, como amar? Como eu posso amar? Como eu vou aprender a amar alguém da forma que Deus deseja? Ou como amar a Deus da forma que Ele nos ordena? O amor de 1 Coríntios 13 só é possível para mim se eu receber e permanecer em Deus. Porque não tem como, gente, algo que é tão extraordinário sair de nós pela nossa própria força. Não tem como. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência, tipo assim, de você insistir em alguma coisa ou em alguma pessoa e aquilo não dá certo. E aí no final você fala assim, mas eu insisti tanto naquela pessoa, né? Eu insisti tanto, como eu já ouvi, mas eu lutei tanto por esse casamento, eu lutei tanto por esse relacionamento, eu amei tanto, mas não deu certo.
Será se nós estávamos desempenhando o nosso papel quando Deus disse que nós tínhamos que ser cooperadores? Será se nós estávamos colocando Deus no centro desse amor? Não existe uma fórmula. Não existe uma forma de amar, não existe... eu vou te amar desse jeito aqui, eu vou te dar esse copo de água, então é porque eu te amo. Isso não quer dizer nada. Nós amamos um dia de cada vez. Uma vez eu ouvi algo muito, muito interessante, né? Fala assim, que com a fé a gente voa, com a esperança a gente corre, mas com o amor a gente caminha. Porque o amor, ele é no nosso cotidiano, ele é no nosso dia a dia. Nós não podemos amar verdadeiramente se nós não estivermos ligados à fonte do amor e nós permanecermos nessa fonte. Acho que não tem muita gente casada aqui. Quem é casado, levanta a mão. Vocês podem me dizer, não tem como um casamento permanecer durando, não tem como um casamento durar se esse casamento não estiver firmado na fonte do amor, que é o próprio Deus. Porque vai acontecer de um dia você se chatear, vai acontecer de um dia você se frustrar, você, sei lá, de alguma coisa acontecer. E aí a pessoa vai e bota na cabeça assim, não, eu não amo mais, né? Eu não amo mais. Por quê? Porque você botou na sua cabeça que você não ama mais, mas o amor não é isso que você pensa que é. O amor, ele é uma pessoa. E por causa dessa pessoa, se nós estivermos arraigados em uma pessoa, firmados em uma pessoa, tudo aquilo que nós fizermos vai durar. Vai durar. Porque a palavra de Deus diz que se a sua raiz, se os seus pés, se a casa, a sua casa, nós somos casa de Deus. Se nós estivermos firmados na rocha viva, que é Deus, não tem como, pode vir a tempestade, pode vir o que for, gente. Nós vamos permanecer de pé. Mas se a nossa casa estiver firmada em outras coisas, vai vir o vento, vai vir a situação ruim, vai vir qualquer coisa, vai vir a ofensa, vai vir, sei lá. E eu vou cair. Por quê? Porque a fonte, aquilo que rege a minha vida não é Deus. São outras coisas. E nós não podemos amar verdadeiramente, eu digo. Nós podemos amar, mas à nossa maneira. Mas nós não podemos amar verdadeiramente se nós não estivermos firmados na fonte do amor, que é Deus. E de que forma que eu posso amar a Deus? Eu queria que você ficasse com essa pergunta dentro de você hoje. E você buscasse dentro de você, e você buscasse na palavra essa resposta. Senhor, de que forma que eu posso te amar? Qual é a maneira que a minha vida pode responder a esse amor que um dia o Senhor me deu? Através da cruz. E eu queria que você aí no seu lugar, você fechasse os seus olhos.